O ano começou quente no Cruzeiro. Semana passada teve a saída do Fábio e a ira de grande parte da torcida. Respeita a história do Fábio no Cruzeiro! Sobrou até para o Ronaldo, que enfim chegou a Belo Horizonte. O fenômeno desembarcou pela manhã na capital para um dia cheio na Toca da Raposa. E cada dia que abrimos uma gaveta encontramos alguma surpresa negativa. Será que ele vai conseguir fazer as pazes com parte da torcida? É um momento de realmente ações impopulares, mas que são extremamente necessárias para que o clube volte a ser grande como não deveria ter deixado de ser. Manhã agitadíssima no Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno, comandante do futebol do clube, está em Belo Horizonte. E a gente vai direto para a Toca da Raposa. Maria Cláudia Bonucci está por lá. Maria Cláudia, boa tarde. O Ronaldo atendeu a imprensa e falou coisas importantes, sobre planejamento, sobre o momento do clube. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Olha, o Ronaldo chegou aqui na Toca da Raposa por volta das 10 horas da manhã. Ele que veio para Belo Horizonte num jatinho, depois veio de carro aqui para o Centro de Treinamentos do Cruzeiro. Essa é a primeira vez, que o Ronaldo vem a Minas Gerais desde o anúncio da compra de 90% das ações da SAF do Cruzeiro. A princípio era para esse encontro ter acontecido no dia 2 de janeiro, data do aniversário de 101 anos do clube, mas essa visita acabou sendo reagendada porque o Ronaldo testou positivo para a Covid-19. Bom, a gente não pôde acompanhar a visita do Ronaldo lá dentro da Toca da Raposa, mas a gente recebeu informação de que na hora de fazer a agenda do Ronaldo, ele fez um pedido de que o primeiro compromisso fosse um encontro com os jogadores e também com a comissão técnica, hoje sob o comando do técnico uruguaio Paulo Pessolano. Às 11 horas da manhã, o Ronaldo participou de uma live com sócios torcedores e nessa mesma live ele respondeu perguntas que foram enviadas previamente por jornalistas. Ele respondeu várias questões importantes, como você disse frases fortes, comparou a situação do Cruzeiro como a de um paciente na UTI, disse que eles ainda estão fazendo uma análise, estão abrindo as gavetas para entender a real situação do clube. A gente vai começar, então, ouvindo o que o Ronaldo falou sobre as dívidas do Cruzeiro. Olha só. A dívida que encontramos, e cada dia que abrimos uma gaveta encontramos alguma surpresa negativa. São 140 milhões para 2022 e 2023. Eu acho que de imediato, para ainda no fim desse mês de janeiro, a gente tem uma obrigatoriedade de pagar 23 milhões de reais. Essa é uma dívida que dificilmente poderá ser negociada. Olha só, essa entrevista coletiva, nesse momento começa a chover forte aqui na Toca da Raposa, Essa coletiva durou cerca de 40 minutos. Como a gente ouviu aí, o cenário encontrado por ele não foi dos melhores. E o Ronaldo também aproveitou para falar sobre planejamento, sobre objetivos a médio, longo e curto prazo e também sobre o desafio de fazer uma gestão sustentável. Vamos ouvir então mais um trechinho aí do Ronaldo. Assim que anunciamos a compra da SAF, nós começamos a mergulhar no que era o orçamento do ano do clube. E a primeira coisa que encontrei foi um orçamento de 90 milhões de reais com uma receita de 60 milhões que inclusive já estavam gastas. É realmente uma conta que não bate, não entra na minha cabeça um funcionamento de um clube assim. Hoje nós conseguimos baixar o orçamento para 35 milhões, é quase que 3 vezes menos. E muita gente estava falando se o Ronaldo poderia desistir do projeto do Cruzeiro diante de tantos problemas encontrados no clube. E ele deu a resposta. Bom, tecnicamente sim, no contrato há essa saída, mas não está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. Gente, foi uma entrevista muito interessante, foram quase 30 minutos com o Ronaldo respondendo perguntas dos jornalistas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais do Cruzeiro, que enfim se encontrou com o Ronaldo aqui em Belo Horizonte. Ele estava com Covid, a gente lembra, era para estar aqui no dia 2 de janeiro, mas só hoje, recuperado, que ele pôde enfim estar na capital mineira. Ronaldo falou também sobre a saída do Fábio,
planejamento, muita coisa interessante. E a gente volta a falar do Cruzeiro. Ronaldo na área falou de muitos assuntos importantes e do que mais mexeu com a torcida, a saída do Fábio. A Maria Cláudia Bonucci traz as informações pra gente. Bonucci. Pois é, Rodrigo, esse foi um dos principais questionamentos, né, respondido pelo Ronaldo. Só para a gente relembrar, o Fábio deixou o clube na semana passada. O anúncio foi feito pelo próprio goleiro nas redes sociais dele, posteriormente, né, logo em seguida, confirmado pelo clube também nas suas redes sociais. Essa saída gerou muitos protestos da torcida. A gente mostrou aqui no Globo Esporte, né, que teve manifestação aqui na porta da Toca da Raposa e também em outros pontos da cidade, na Praça 7, no Barro Preto. E, bom, o Ronaldo se manifestou, né, pela primeira vez sobre esse assunto. Ele disse que o clube se esforçou para manter o goleiro por um período em que ele pudesse ser despedido da torcida. Vamos ouvir um pouco mais do que disse Ronaldo. Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. Fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele. Houve uma negativa por parte dele. Todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito. É um momento de realmente ações impopulares, mas que são extremamente necessárias para que o clube volte a ser grande como não deveria ter deixado de ser. Olha só, o Ronaldo ainda tem compromissos essa tarde com parceiros aqui na capital mineira e deve permanecer, viu, mais alguns dias aqui em Belo Horizonte. Antes de me despedir, eu queria mostrar também o que o Ronaldo disse, né, sobre o desejo de montar um time forte, né, para primeiramente voltar à Série A e, como ele disse aí, né, fazer com que o time volte a ser grande como era antes. Olha só. É sem dúvida o nosso principal objetivo, voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter sim uma equipe competitiva, nós temos sim que pensar nesse acesso à primeira divisão. É nossa obrigação buscar esse objetivo. O clube da grandeza do Cruzeiro e da grandeza dos seus torcedores merece estar na elite do Campeonato Brasileiro e é esse o objetivo que a gente vai buscar. Cruzeiro com nova gestão, muitas mudanças na direção, na comissão técnica e no time, inclusive na defesa. Tem gente nova na área, um nome que certamente você já ouviu. Certamente você ouviu esse nome outras vezes. Oi, Sidney. Sidney dos filmes de terror. Sidney da Austrália. Sidney da música. Sidney do Cruzeiro. Esse, com I no final, escrito assim na ferramenta de busca da internet, é a primeira opção que aparece. Referência para a zaga celeste. 32 anos, começou no Internacional, mas desde 2008 só jogava na Europa. Passou por Portugal, Turquia e defendeu 3 clubes na Espanha. Sua envergadura, seu vigor físico chamou a atenção em diferentes equipes. Foi pegando protagonismo conforme passaram as temporadas, mas sempre manteve essa linha defensiva forte. Vai ter esse tempo de adaptação, vai ter o tempo de fazer a pré-temporada e dentro do campeonato estadual se readaptando aí realmente ao futebol brasileiro, para quando chegar nas competições mais pesadas, né, nos brasileiros, ele já está apto aí, bem adaptado e pronto para render o seu melhor. Melhor ainda com a chegada de Maicon, outro zagueiro experiente. São 2 jogadores que passaram por times grandes, estão com uma certa experiência, mas não estão velhos, então dá para entregar tudo, né? Maicon também estava fora do Brasil. Os 2 foram contratados antes de Ronaldo Nazário adquirir 90% da Cruzeiro SAF. Readequaram contratos e salários para permanecer. A grandeza do clube foi um fator super importante, né, para mim tomar essa decisão e de estar aqui hoje. Então acho que com isso tudo que aconteceu, acho que não teve problema nenhum, sentamos, conversamos e resolvemos da melhor maneira. Se precisar, ele se adapta. É assim em campo também. 16 gols na carreira. Mais um motivo para esse nome ser ouvido bastante por aqui. Sidney, o zagueirão estava lá, deixou dele.
Copa São Paulo de Futebol Júnior há pouco teve Cruzeiro em campo, já estava classificado, primeiro do grupo 20 e venceu a terceira em 3 jogos. O jogo foi contra a Itapirense, em Itapira, interior de São Paulo. Daniel cobra escanteio, o Paulinho livre cabeceou para fazer 1-0, depois a confusão na área e o Daniel fez o segundo gol. E ainda teve o terceiro, olha só, o Paulinho cruzou e o zagueiro Micael fez contra. 3-0, vitória do Cruzeiro, que vai enfrentar o Bragantino na segunda fase. Aí já é mata-mata. Perdeu, tá fora, venceu, segue na disputa do título. Vamos, Cruzeiro! Vamos lá então, porque Ronaldo está entre nós. Finalmente a gente pedia aqui ontem, né, Duda, que precisava dessa palavra, precisava do olho no olho. Acho que ele assistiu o programa, assistiu, Ronaldo. Depois você me conta. Mas a gente dizia que era necessário. Então fica a importância da presença do Ronaldo. Claro que nós acompanhamos atentamente toda a coletiva. Eu diria que sem muitas definições, sem muitas novidades, mas a importância da presença física do Ronaldo. Essa história, a toca é muito legal, eu gosto do Cruzeiro, eu quero que o Cruzeiro volte à Série A, a gente vai trabalhar. Isso tudo nós sabemos, não teve novidade nenhuma na situação. Talvez ali na questão do transfer ban, os números, que foram levantados, ou o fato dele ter chegado e ter visto que o time tem um gasto de orçamento de 90 milhões e já tinha comprometido nisso 60 milhões aí das receitas antecipadas, enfim, talvez uma coisa por ali, mas acho que as respostas ainda muito sem definição, até porque, pelo que eu senti, o Ronaldo não tem essas respostas, ele ainda está naquele processo ali de entender o que está acontecendo. Então vamos começar com a primeira resposta do Ronaldo que a gente separou, porque claro, ele explicou aquela história, do tiro do pé mesmo, e foi, na minha opinião, independentemente de não ter acontecido, a forma como foi feito, a não renovação do goleiro Fábio. O Fábio foi e vai ser sempre um ídolo pro Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. Nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, a sua trajetória, e infelizmente durante a negociação houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa, mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito e temos que virar a página, temos que seguir adiante. Os desafios do clube são gigantes, a dívida que encontramos, e cada dia que abrimos uma gaveta encontramos alguma surpresa negativa. Então, ainda nesse processo de análise do clube, a gente está fazendo o nosso melhor, o máximo, para a gente mudar o padrão do clube. É isso, E também ele não poderia dizer diferente, Ele disse, fizemos sacrifícios, dentro do que o Fábio queria, o Fábio não acertou, mas a gente sabe, não tinha também muita outra explicação, mas muito sincero aí, vida que segue, e é isso, a cabeça é a do empresário. Duda. E algumas das perguntas que o torcedor tem se feito muito sobre essa nova gestão do Cruzeiro, o Ronaldo tentou responder, mas disse que ainda é um processo de análise. Ainda estamos no processo de análise do clube, A gente tem uma oferta de compra, no qual a gente ainda está nesse processo de análise do clube, estamos descobrindo ainda, abrindo todas as gavetas do clube para entender a real situação do clube. Eu posso adiantar que a situação é muito dura, muito difícil, que vamos precisar realmente de um período longo, de mínimo 1 ano a 2 anos, para a gente encontrar um certo equilíbrio no clube.
Mas de qualquer maneira, eu tô muito animado, sou entusiasta de que podemos aí fazer um time competitivo para buscar os resultados esportivos que a gente espera para esse ano. Animado, sim. Nessa terça-feira de manhã chuvosa em Belo Horizonte, o Ronaldo estava muito animado, né, Edmar? Vindo aí de uma Covid, enfim, vamos ver. Bom, o Ronaldo revelou que o contrato da compra da SAF prevê sim a desistência, mas não é o que o grupo entende, ou o grupo pretende, ou ele mesmo pretende nesse momento, até porque é o nome dele que está na história, né, gente? Bom, tecnicamente sim, no contrato há essa saída, mas não está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. No momento a gente está realmente no processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, entender os credores, enfim, tem muita coisa por entender ainda no clube. Mas o meu desejo é continuar e ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes. É isso, né? Mas ele tem sim essa cláusula e as coisas no futebol a gente tem que viver dia a dia. E para esse time que ele quer voltar a ser competitivo, Dimara, ele tem que pagar uma dívida de 23 milhões de reais até o final do mês pelo Transferban, né? Que é o que a torcida também aguarda muito. E ele falou sobre o trabalho nas negociações. Bom, não tenho aqui exatamente a programação dos Transferban. Como eu disse antes, são 140 milhões para 2022 e 2023. Eu acho que de imediato, para ainda no fim desse mês de janeiro, a gente tem uma obrigatoriedade de pagar 23 milhões de reais. E durante esse ano e o próximo, alcançando esse valor total de 140 milhões de Transferban. Essa é uma dívida que dificilmente poderá ser negociada, mas a gente vai tentar negociar essas dívidas, entender um pouco das outras dívidas também e, enfim, o nosso compromisso é de cumprir com todas as dívidas que nos correspondem. É isso, mas eu acho que foi bem sincero, né? Ainda é um processo em análise, mesmo com o compromisso já aí assinado. Existe possibilidade de desistência no contrato, sim. Ele não pretende fazer isso, né? A dívida com essa questão do Transferban é enorme, 140 milhões de reais no ano, né? Esses 27 milhões até o final desse mês, e isso é o que a gente vem falando para inscrever novos jogadores, aí Mineiro e tal. Ele disse que a negociação disso é muito difícil, mas que eles estão tentando. E quando ele chega, Duda, e diz assim, olha, existe aí um processo de 90 milhões para esse ano, né, no orçamento, mas já se gastou 60 porque as receitas já estão comprometidas, o Cruzeiro antecipou para pagamentos, né, na última temporada. Aí o pessoal pergunta assim, mas então, né? Porque ele não falou do aporte financeiro, aliás, falou sim. Falou que esse aporte ele não pode falar quanto que vai ser, porque depende de cada construção de dívida que eles vão vendo e como é que esse dinheiro vai chegando, né? Aí o pessoal fica assim, mas e aí, de onde virá esse dinheiro? Bom, aí cabe, e por isso a história do grupo, do Ronaldo, né? A credibilidade e o chamegão deles. Né? Isso vem de patrocínio, de empréstimo, mas que só pode ser feito por quem tem essa viabilidade econômica. Então, talvez nisso que eles estejam apostando. Agora, loucura, ele já falou, esquece. Nós vamos trabalhar na série para subir, para voltar à Série A, mas não vamos gastar mais do que nós ganhamos. Como não tá ganhando nada, então tem que esperar para ver, né? Exatamente. O Ronaldo foi realmente muito sincero, viu, Dimara? Nós tínhamos uma expectativa e cobrávamos aqui no Super FC de que ele aparecesse com algumas respostas, né? Que o torcedor queria muito
ouvir. Porém, ele não tinha todas essas respostas, mas não fugiu dessas perguntas em momento nenhum. Ele mostrou mesmo que algumas ele não tem, como por exemplo a desse aporte. Ele falou, nós não sabemos, porque isso depende de um cronograma que vai ter pela frente. Nós estamos descobrindo muitas dívidas ao longo, né, dessas primeiras semanas de gestão. Então, isso pode acontecer também no decorrer do processo. Então, não dá para falar totalmente de um aporte, de um valor X, porque esse valor pode mudar, enfim, durante essa trajetória. Foi muito sincero. Acho que respondeu o que nós, pelo menos aqui na imprensa mineira, a torcida do Cruzeiro já sabíamos com relação às dívidas do Cruzeiro, esses problemas também. Sobre a gestão também passada, ele acaba deixando claro ali que havia também problemas nessa gestão, como o clube estava sendo conduzido já nesse ano de 2022. Não bem, né? Exatamente. Ele já também, né? Isso, deixa claro isso também. Então, mostra que pelo menos está a par de tudo que está acontecendo, que vai trabalhar para colocar o Cruzeiro de novo na Série A. Importante que ele deixou claro também que vai montar um time competitivo independente da situação do time. Nós também falávamos sobre isso. Mas está trazendo alguns jogadores, né? Nós não sabemos se vai dar certo, enfim. Ele pelo menos está garantindo junto à sua gestão que esse time vai sim dar resultado desportivo, que é o que a gente tanto espera. E uma outra coisa também que ficou entre linhas, não só do Pesolano que ele falou, que está nessa busca, mas também do Paulo André, que está fazendo essa busca de jogadores. Então, havia uma interrogação se depois de tudo que aconteceu com o Fábio, a revelação do Fábio em circunstâncias do Paulo André, que ele saiu da sala, aquela coisa toda, se o Paulo André ficaria. Vai ficar, porque pela forma como o Ronaldo definiu essa situação, vai ficar. E para eles parece que é mesmo essa história do Fábio, eu tô falando pro torcedor, ficou mesmo no passado. E ele foi perguntado também na coletiva, né, se isso serviu de exemplo, né? Não me pareceu isso. O empresário, a cabeça do empresário, ela fala mais alto nesse sentido. A gente sabia que seria duro, que seria rígido, e ele deixa muito claro pro torcedor. Ele não enganou o torcedor, para mim, nessa resposta. Ele falou, aí uns 2 anos pra gente conseguir resolver a situação sendo otimista. Isso. Sendo otimista, né? Então, quando a gente diz aqui, ou fala, ou olha as coisas, a gente tá falando de uma estrutura, de quem informa, de quem sabe e tal. Não adianta você ficar, tá pro buraco aqui, tá pro buraco aqui, tá pro buraco aqui, porque você só tá tirando do montante. Então, é uns 2 anos. Ele foi bem claro, né, Du? Foi claro. E não só foi claro, Dimara, deixando isso, né? Esclarecendo essa situação de, olha, 1 ou 2 anos pra gente recuperar, principalmente financeiramente, o clube, como pediu a ajuda da torcida também nesse sentido. Ele falou sobre o sócio-torcedor, que ele acha que hoje é um número baixo pela situação do Cruzeiro, pela grandeza do Cruzeiro. Isso é difícil de recuperar, gente. Exatamente. É muito difícil, porque é a credibilidade, é o momento, é a história, o sócio-torcedor, ele trabalha assim e ele se torna importantíssimo. A gente tem vários exemplos da própria temporada passada, mas ele tem que ter o retorno. Qual é o retorno que o sócio-torcedor quer? É o retorno de campo. Né? Porque não adianta, gente, é isso, não tem essa. Então é um trabalho muito complicado de fazer, né, Dudu? E ele tá deixando isso claro realmente, viu, Dimara, que não vai ser fácil, que é um grande desafio. Não sei, como nós dizíamos aqui, se era um desafio que ele tinha proporção do tamanho, que era um desafio. Eu fiquei na dúvida também, sabia? Depois da entrevista dele, eu falei, gente, mas será que, né, alguém levou números para ele que não eram realmente verdadeiros, ou isso é uma saída de coletiva mesmo? Porque, obviamente, gente, o cara é aqui, meu Deus, né? Milhões de entrevistas na Europa, no Brasil, embaixador de não sei o que, de não sei da onde, vai pro mundo inteiro representando o Brasil, o Barcelona, o Real Madrid, todo mundo, enfim, a Unicef, né? O cara é mega entrevistado, então você não tem nem como dizer que ele não sabe sair das situações. Não sei se essa entre aspas, eu não sabia como estava realmente a situação, ou a surpresa de abrir cada gaveta na toca, né, e ver outras coisas, se realmente ele não sabia, ou se sabia, mas mesmo assim na mente do empresário dele, ele pode recuperar o Cruzeiro, pode ganhar dinheiro, porque ninguém veio aqui, gente, porque ele ama o Cruzeiro, porque os belos olhos do Cruzeiro, a Toca da Raposa é linda, nada disso, isso é empresário, né? Ele precisa, e faz parte, não tem nada de errado nisso não, né? Voltar com o Cruzeiro para a Série A, voltar com o Cruzeiro para o lugar que o Cruzeiro e o torcedor quer, isso é uma obrigação. Se ele fizer isso ganhar dinheiro, ok, é para ganhar dinheiro.
né? Exatamente. Ele deixa isso, eu acho que muito claro. E o ponto principal dessa entrevista, nem tanto todas essas respostas, acho que foi justamente isso, Dimara. Ele deu, pelo menos, a cara a bater, deu as respostas que ele conseguiu. Tem um torcedor aqui reclamando bastante, falando que ele não falou nada demais, mas ele também, nesse primeiro momento, não tinha nem muito mais o que falar. Porque não tem as respostas mesmo. Ou as respostas talvez não sejam as da hora. Talvez ele não possa dar as respostas verdadeiras neste momento. Desculpa, mas é isso. Ou uma coisa ou outra. Exatamente, Dimara. Então, acho que é isso. Agora começa, de fato, esse trabalho à frente do Cruzeiro com a sua gestão, e aí depois a gente vê no que dá de fato, se ele vai conseguir ter esse time competitivo, esses resultados esportivos que ele está prometendo, pelo menos nessa entrevista coletiva. E não adianta o nosso torcedor estar aí participando, mas obviamente, se ele não tem as respostas, muito menos nós. Então, a questão é, sabe aquilo que eles sempre dizem assim, caminha que passa? É mais ou menos isso, né? Anda que vai passando. Vai ter, o torcedor do Cruzeiro, olha, eu sinto porque já é tão sofrido nessas últimas temporadas e tudo que passou, a forma como viu, né, que o clube foi chegando a essa situação toda, mas o momento agora é esse, é dia a dia. Vamos colocar no papo o Bruno Voloche, já tá por aí? Vamos lá, Bruno Voloche, para conversar com a gente, também dar a opinião sobre essa primeira aparição do Ronaldo à frente do Cruzeiro. Voloche, como é que você viu essa chegada do Ronaldo e essas falas dele sobre esse buraco que o Ronaldo citou tantas vezes? Boa tarde para você. Oi, Duda, boa tarde para você, boa tarde, minha cara de mar. O ouvinte está muito mal, muito ruim a primeira entrevista do Ronaldo, precipitado, despreparado. E o Ronaldo disse tudo que a gente já sabe. O Cruzeiro está na UTI, o Cruzeiro tem problemas financeiros, que veio para apagar incêndio, que fez o possível para o Fábio renovar, diz ele, enfim. Acho que o Ronaldo começou muito mal e se convenceu alguém, honestamente, não foi a mim. Nenhum de nós aqui, até porque isso tudo a gente já sabe, né, Bruno? A gente queria era assim, vou pagar o transfer bank tal dia, né? Vou resolver o problema financeiro tanto, o meu aporte é tanto. Não teve nada disso. E vou te falar outra coisa, viu, Dimara? Eu conheço, e você também conhece, Duda, enfim, muito Ronaldo, convivi com ele muito tempo, especialmente em época de seleção brasileira. Achei o Ronaldo bem, não é constrangido o termo, mas assim, deslocado. Me parece que fez a coisa mais que na base da obrigação de dar uma satisfação para o torcedor do Cruzeiro. Agora, honestamente, para um cara que vai assumir um clube, tem uma experiência relativamente boa na vida profissional como gestor, foi muito mal na primeira entrevista oficial como dono do Cruzeiro. Verdade. Cruzeiro, Ronaldo disse que vai ficar aí 2 ou 3 dias, cumprir uma agenda, vai que tem alguma coisa nova, né? A gente fica aqui na torcida, torcedor, calma. Eu sei que é duro pedir calma, mas fazer o quê? A gente mostrou tudo aqui, né? Falou e não tiveram essa resposta, mas ok, vida que segue, caminha que passa. A gente vai ficar de olho, claro, críticas positivas, negativas, seja o que for, a gente vai estar sempre trazendo.